noite, queridos irmãos. Queremos então, mais uma vez, dar continuidade ao estudo das nossas lições, da nossa revista. Hoje, considerando, como já verificaram, a lição número 4, e o título da lição é Adorado, tem como subtítulo Jesus é digno de toda a adoração, de todo e de todo o louvor. O texto proposto é de Lucas, capítulo 19, do versículo 29 ao versículo 40. E antes de avançarmos, e espero no fim lembrar-me de avisar, de lembrar novamente, queria sugerir que na próxima semana não consideremos a lição número 5, uma vez que, como as revistas vieram atrasadas, estamos desfasados nas semanas e, portanto, a próxima lição tinha a ver com o domingo de Páscoa, que nós naturalmente já celebramos, e, portanto, assim avançaríamos e também desta forma iríamos procurar acertar as semanas para que no fim deste trimestre possamos começar na primeira lição do próximo trimestre e, naturalmente, com a expectativa que tínhamos nessa altura já disponíveis as nossas revistas e que certamente irá acontecer. Mas, então, na próxima semana iremos considerar a lição número 6. Mas hoje, então, vamos olhar para este texto e vamos, como sempre, fazer desde já a leitura do texto proposto, de Lucas, capítulo 19, e vamos ler a partir do versículo 28, podemos ler a partir do versículo 28 até ao versículo 40, um texto naturalmente muito conhecido para nós, mas que certamente, mais uma vez, irá intervir nas nossas vidas. Então diz assim o texto, Lucas capítulo 19, versículo 28, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, de toda a multidão dos discípulos, passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Este é o texto então proposto para a nossa lição de hoje, e só lembrar que o texto da revista não prevê nenhum texto áureo, mas eu creio que nos será natural considerar o versículo 38, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas, como o texto central o versículo central deste texto. E este texto, esta lição, aliás, pegando no próprio título da lição, tem tudo a ver com adoração. E antes mesmo de entrarmos no estudo da lição, eu gostava que nós pudéssemos usar algum tempo para pensarmos sobre este assunto, sobre a adoração. Creio que faz todo o sentido quando estamos perante um texto como este. Deus criou o homem com esta marca. Todo o homem, quer seja filho de Deus, quer não, toda a criatura, tem dentro de si uma necessidade natural de adorar. E, de facto, todos o fazem. De uma ou de outra forma, todos os homens, todos os seres humanos manifestam atos de adoração e um sentido e um sentimento de adoração. Creio que essa é de facto uma das marcas, uma das evidências que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, naturalmente, as Escrituras apontam
para que nós, na nossa relação com Deus, possamos ter em Jesus Cristo o alvo da nossa adoração também, o próprio Deus, porque Ele é Deus, e por isso, nesta lição também, vai estar muito presente o facto de Jesus ser digno desta adoração. Mas creio que fazia sentido nós questionarmos um pouquinho sobre esta questão, este assunto da adoração. Porquê que a adoração é importante? Porquê que eu devo adorar a Deus? Eu creio que o texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, naquela conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, deixa-nos uma pista para percebermos a importância deste assunto. É que o Senhor Jesus diz lá que o Senhor procura, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ora, se Deus procura alguma coisa, isso deve ser realmente muito importante. É com toda a certeza muito importante. E, portanto, se Deus tem essa atitude, tem esse desejo, faz essa busca, creio que nós devemos considerar este assunto com toda a seriedade e considerá-lo como algo realmente muito importante para as nossas vidas. Obviamente nós percebemos que este é um assunto transversal a toda a revelação bíblica. Se por um lado Deus sempre manifestou e deixou até orientações de como devíamos adorá-lo, também é verdade que este tema foi um tema que provocou no coração de Deus muitas vezes reparos. Aliás, temos estado a considerar isso no texto de Miqueias, mas noutros textos nós percebemos que Deus questionou muitas vezes a forma errada como essa adoração estava a acontecer. E por isso não há dúvida nenhuma que este é um assunto realmente muito importante. Quando nós pensamos no significado da palavra adorar, ela está intimamente relacionada com um relacionamento de amor. Se formos a um dicionário comum, vamos lá encontrar esse paralelismo. Ou seja, há uma relação direta entre o ato de adorar e um sentimento de amor por alguma coisa ou por alguém. Isso remete-nos a juntar dois textos. Por um lado, aquele que já lembramos, de João capítulo 4, versículo 23, em que o Senhor Jesus diz em que vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E outros dois versículos também muito importantes da parte do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 22, quando ele diz e lembra o grande mandamento, amar ao Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Este é o grande mandamento. O que de facto Deus deseja é que o adorem, o adoremos, e que isso naturalmente seja resultado de uma experiência profunda e séria de adoração. Rick Warren, um conhecido autor norte-americano, diz que a adoração não é parte da nossa vida, ela é a nossa vida. Adorar tem que ser algo absolutamente intrínseco à nossa nova natureza. Aliás, é a nossa nova natureza que nos provoca este desejo, esta necessidade de adorarmos a Deus, porque nós o que somos por resultado da intervenção transformadora, regeneradora de Deus. Agora, nós adoramos a Deus porque, de facto, Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de toda a adoração. Nós temos tantos textos para nos fazer lembrar isso. Apocalipse 5,12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Palavras que o Senhor traz até nós através do texto de Apocalipse. Naturalmente, este, entre muitos outros, nos conduzem a percebermos que, de facto, Deus é digno dessa adoração. Como já lembrei, a nossa nova natureza leva-nos e conduz-nos a esta experiência de adoração. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13 até ao versículo 14, é um texto extenso, mas lembra-nos que nós fomos resgatados da nossa condição de perdidos,
Nós fomos transformados, fomos salvos, fomos adotados através do Senhor Jesus Cristo, e diz lá o texto que fomos para louvor da sua glória, a fim de sermos para louvor da sua glória. Ou seja, obviamente, há um desejo, há uma intencionalidade de Deus a que os seus filhos possam adorá-lo. E, portanto, por todas estas razões, eu queria mencionar mais uma razão pela qual nós devemos adorar. Porque Ele é digno, porque Ele é quem é, porque nós fomos transformados em novas criaturas, e por algo que também João lá menciona na sua primeira carta, porque Deus nos amou. Ele amou-nos incondicionalmente antes mesmo de nós o amarmos. E por isso este tema da adoração é tão importante para nós. E ele é tão importante para nós na medida em que nós o experimentamos diariamente e de uma forma comunitária, frequentemente nos nossos encontros. É óbvio que os nossos encontros são marcados essencialmente por um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de culto, e todos estes conceitos obviamente estão absolutamente interligados e interdependentes. E por isso esta é sem dúvida nenhuma uma experiência e uma parte absolutamente fundamental da nossa vida. Naturalmente, precisamos de ter a noção de não confundir a adoração com os atos de adoração. E daí a necessidade profunda de entender que adorar é muito mais do que os atos, muito mais do que os momentos. A adoração não é um invento. Nós, de facto, encontramos, e nesses encontros é maravilhoso podemos ter estas manifestações de adoração. Aliás, algo que o próprio Deus preparou para nós. E eu creio que este texto de hoje nos leva também a perceber exatamente isso. Aquele foi um momento preparado pelo Senhor Jesus Cristo para que acontecesse um ato de adoração. E foi o Senhor Jesus que o preparou. Na nossa caminhada com Cristo, percebemos que o Senhor nos tem dado a graça de ter preparado momentos específicos para esta adoração, quer pessoal, individual, quer comunitária. Eles são da maior importância e fazem todo o sentido. Mas a nossa identidade enquanto adoradores é algo que naturalmente se manifesta no decorrer da nossa vida. E, mais uma vez, eu creio que este texto nos dá elementos para percebermos que tudo converge e tudo faz parte deste ato de adoração, desta manifestação de adoração. Tenho um amigo meu que costuma dizer que o curso da adoração começa com o silêncio. E eu gosto deste conceito. A nossa experiência de intimidade com Deus, porque é disto que estamos a falar quando estamos a falar de adoração, começa de facto com os momentos em que há silêncio entre nós e Deus e a nossa adoração se manifesta e se faz presente. Tendo isto em mente, vamos então olhar para o texto. Este momento nós podemos contextualizá-lo, creio que facilmente, para todos nós. O Senhor Jesus está a caminho de Jerusalém. O Senhor Jesus está na sua última jornada para Jerusalém, no que diz respeito ao seu ministério terreno. O ambiente já está muito difícil no que diz respeito ao relacionamento do Senhor Jesus Cristo com os fariseus, com os líderes religiosos. Há uma tensão cada vez mais crescente. Há também uma intensidade muito profunda e séria no relacionamento do Senhor Jesus Cristo com os discípulos. O Senhor Jesus tem vindo a anunciar que é necessário que aconteçam coisas que eles verdadeiramente não estão a entender e não estão a compreender, e o que de facto tinha que acontecer e que estava a aproximar era a prisão do Senhor Jesus Cristo, os maus tratos, o julgamento, os maus tratos, a morte e naturalmente a ressurreição.
E nesta jornada, então, o Senhor Jesus Cristo, aproximando-se de Jerusalém, e naturalmente os primeiros versículos, o versículo 29, fala de localidades bem próximas já de Jerusalém, onde o Senhor Jesus chega e começa então este momento que nós normalmente conhecemos como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas de facto este é um momento onde se cumprem uma série de profecias que já tinham sido anunciadas anteriormente sobre a vida e sobre a presença e intervenção de Jesus Cristo. E, mais uma vez, realçar, o autor da revista também faz questão de o sublinhar a importância em todo este momento da adoração, porque este é um assunto sério para Deus e também tem que ser e precisa de ser um assunto sério para nós. E por isso, este, sem dúvida nenhuma, para mim, creio que é um texto onde nós encontramos muitos elementos sobre a adoração e que certamente nos ajudará a compreender um pouquinho mais sobre esta realidade, sobre este assunto tão importante. O versículo 29 começa por registar a chegada, a proximidade do Senhor Jesus Cristo ao lugar perto de Betânia, ou em Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Estes versículos são importantes porque eles próprios já são cumprimento de profecias. O autor da revista registra esse facto. Zacarias, capítulo 14, é um dos textos que registra de uma forma pormenorizada a chegada ao Monte das Oliveiras, em proximidade com Jerusalém. No versículo 30, então o Senhor Jesus dá orientações aos discípulos para irem à aldeia próxima. Ao entrar, vão encontrar um jumento. Mais uma vez, esta também é resultado de uma profecia, também de Zacarias, capítulo 9 e versículo 9. Vão encontrar um jumento e diz o Senhor Jesus Cristo, e sublinha que é um jumento que nunca foi montado por ninguém. Então ele dá a ordem: trazei-o para mim, e sublinha que se alguém perguntar porque é que o estão a levar, por isso simplesmente respondam que o Senhor Jesus precisa dele. Obviamente há aqui uma série de elementos importantes. O facto do Senhor Jesus entrar em Jerusalém aclamado como rei, mas montando um jumento, um humilde jumento, sem dúvida nenhuma, é uma proclamação muito clara sobre a identidade e sobre quem de facto o Senhor Jesus Cristo era, um rei não político, não um rei humano, mas aquele rei que veio para salvar e que veio para ser instrumento de Deus, para ser bênção para o seu povo. E, portanto, essa, sem dúvida nenhuma, é um facto que fica patente nesta descrição deste texto. Há aqui um aspecto muito interessante, amados, que, de facto, quando o Senhor Jesus diz para eles irem buscar o jumento, bom, todos nós nos questionaríamos. Bom, é óbvio que o jumento, estando lá, tem um dono. Esse dono vai questionar porque é que eles estão a libertar um jumento que não é deles. E o Senhor Jesus, por isso, simplesmente diz para eles dizerem que o mestre precisa dele. Obviamente que esta expressão mestre sintonizava, e muito provavelmente o dono sabia que era para Jesus. Creio que faz todo o sentido percebermos que é isso que está a acontecer. Eu creio, amados, que esta é uma das... Há aqui duas manifestações de adoração. A primeira manifestação tem a ver com a obediência dos discípulos que vão lá, embora seja cumprir uma missão estranha de ir buscar um jumento que não é deles e ter que dar justificações, mas eles vão buscar o jumento. Esse é um primeiro ato de adoração. E a obediência, sem dúvida nenhuma, é uma manifestação clara da nossa adoração. Se amamos a Deus, se o adoramos, se queremos honrá-lo, então nós obedecemos. Isso fica muito patente aqui. Mas há uma outra questão interessante, é que o dono daquele jumento disponibiliza-o, e não temos descrição de ter regateado. De facto, esta é uma forma de adoração. O Senhor Jesus precisava daquele jumento.
E sabem, eu quando olhava para este texto, veio à minha mente a forma como Deus muitas vezes, hoje também, naturalmente hoje, precisa de nós para algumas coisas. Não que Ele não pudesse realizar qualquer outra coisa sem a nossa intervenção, mas Ele decide. Ele decide, é uma decisão dele que quer e decide incluir-nos naquilo que Ele quer fazer. Deus decidiu incluir aquele jumento e incluir o dono daquele jumento que o disponibilizou. Eu olho para isto como um ato de adoração. Responder àquilo que Deus e que o Senhor Jesus Cristo decidiu precisar e que nos inclui. Ele pode fazer sem a nossa intervenção, mas Ele decide incluir-nos. E esta nossa resposta de entrega, porque a verdade é que o dono daquele jumento teve que disponibilizar o seu jumento. Esta forma de entrega, de oferta àquilo que o Senhor Jesus diz que precisa, é uma boa forma de o adorar. Creio que vale a pena considerar isto nos nossos corações. Entretanto, os discípulos então foram preparar, tal como o Senhor Jesus Cristo tinha dito, e de facto olhamos para as ordens que o Senhor Jesus deu e depois para a concretização destas ordens, no que diz respeito ao ir buscar o jumento e trazê-lo, como, sem dúvida nenhuma, uma intervenção do Senhor Jesus Cristo a providenciar, a preparar aquilo que Ele queria que acontecesse naquele momento. O Senhor Jesus preparou cada um dos elementos daquele momento, que incluía, que era acima de tudo um momento de adoração, mas que incluía também uma manifestação muito particular de celebração. E isso vai acontecer, isso então vai se tornar então evidente a partir do versículo 35. Então trouxeram o jumento e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele descia no caminho indo ele estendiam no caminho as suas vestes. Aqui começam de facto as grandes aquele momento muito especial de adoração. E nós remetemos, aliás, a revista aí na página 34, no último parágrafo, remete-nos para uma série de textos, quer de Salomão, quer... Aliás, creio que menciona somente Salomão como momentos em que atos semelhantes serviram para celebrar um rei. E, portanto, este é um momento digno, de facto, de um rei. E podemos imaginar Jesus a descer para Jerusalém e toda aquela multidão caminhando ao lado de Jesus e com entusiasmo, e este entusiasmo obviamente era resultado daquilo que eles já sabiam, que eles tinham entendido, daquilo que eles já tinham visto, e alguns se calhar tinham experimentado sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha feito milagres, tinha agido de uma forma extraordinária, tinha ensinado. Aliás, o autor da revista menciona o texto de Lucas capítulo 7, versículo 22, quando João manda perguntar o que é que estava a acontecer, e o Senhor Jesus manda a resposta a João dizendo: olha, os coxos andam, os cegos veem, registra os milagres, e depois termina dizendo: o Evangelho está a ser pregado, o Evangelho está a ser anunciado. Por tudo isto, aqueles que ali estavam reagiram e responderam em adoração, algo absolutamente glorioso e de grande impacto. Eles louvavam de uma forma realmente vibrante, reconhecendo que ele era rei. Aliás, o versículo 38 tem aqui expressões que depois nos ligam de uma forma muito direta àquilo que foi a expressão de louvor dos anjos quando o Senhor Jesus Cristo nasceu: paz no céu, glória nas maiores alturas. Estas foram as expressões de adoração entusiásticas. O autor da revista também refere um aspecto interessante, o facto de, na descrição deste texto de Marcos e de Mateus, incluir a palavra Hosana. A palavra Hosana que significa salva-nos, Senhor, nós te pedimos.
E Lucas, de facto, não registra, e muito provavelmente porque e tendo Lucas como objetivo primário o Evangelho dirigido aos gentios, este poderia ser provavelmente um vocábulo que não iria ser entendido por eles, e portanto Lucas não inclui, mas Marcos e Mateus fazem, ou seja, mais uma vez numa expressão de reconhecimento de quem de facto estava ali a ser adorado. E quem estava ali a ser adorado era de facto Jesus Cristo, Filho de Deus. Aliás, esta é também a doutrina básica da nossa revista, porque é da maior importância que, ao adorarmos, possamos adorar aquele que é digno de adoração, a Jesus Cristo. Jesus, curiosamente, como nós bem nos lembramos, noutros momentos fez questão que não fosse anunciado, nem proclamado, nem louvado de uma forma tão visível quem ele era, mas neste momento o Senhor Jesus determinou que isso deveria acontecer, que o louvor deveria ser expresso. O versículo 39 registra algo que nós bem sabemos, o facto do ambiente de grande tensão que já existia entre Jesus e os líderes religiosos judaicos, aqui de facto chegou aos limites. E chegou aos limites porque eles não podiam aceitar que alguém fosse proclamado como Filho de Deus. E era isso que estava a ser anunciado. Era isso que estava a ser louvado, proclamado naqueles atos de adoração. Isso levou a que os fariseus repreendessem e tivessem mesmo dito ao Senhor Jesus para mandar calar os seus discípulos. E, obviamente, aqui o Senhor Jesus tem, de facto, uma intervenção absolutamente sublime perante a fúria e a revolta dos líderes judaicos. O Senhor Jesus rejeita, não aceita esta visão, não aceita esta rejeição sobre ele próprio, e por isso, ao contrário do que tinha feito anteriormente, em que disse aos discípulos para não expressarem esse reconhecimento de quem ele era, aqui, porque este era o momento que o Senhor Jesus preparou para que de facto acontecesse o que estava a acontecer, o Senhor Jesus pura e simplesmente disse que, bom, se eles calarem, então as pedras vão manifestar esse louvor, vão proclamar, vão gritar, vão ser expressão deste louvor. No último parágrafo do capítulo, da página 36, o autor deixa-nos uma série de textos, quer dos Salmos, de Isaías, também de Abacuque, onde, de uma forma muito particular, as obras de Deus são reconhecidas e são motivos de adoração. A resposta do Senhor Jesus no versículo 39 é cheia de significado. E nós olhamos para esta resposta percebendo o seguinte: o louvor ao Senhor Jesus Cristo, o louvor a Deus, vai sempre acontecer. Ele irá sempre acontecer. Aqui estava a acontecer através dos discípulos, de uma multidão que aclamava e que celebrava Jesus Cristo como o Rei, o Senhor, o Messias. Mas se eles não tivessem feito, o louvor ao Senhor iria acontecer de qualquer forma. É isso que o Senhor Jesus está a dizer aos fariseus. Eu creio que, olhando para este texto, precisamos de interiorizar que, bom, o que eu quero mesmo é ser parte desta adoração. Eu não quero ficar fora desta adoração. Porque se eu ficar fora desta adoração, o louvor vai acontecer à mesma, e por isso simplesmente eu só estou a demonstrar a minha rejeição, a minha incompreensão e a minha incapacidade de o fazer, uma incapacidade que poderá ser resultado daquilo que eu não sou e que deveria ser em relação ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus aqui define de uma forma muito clara que aquilo que os fariseus queriam nunca iria acontecer, porque se
homens e mulheres não proclamassem este louvor, então, mais uma vez, e aliás, como sempre acontece, a criação do Senhor iria gritar, iria manifestar esse, esse louvor. Amados, como eu vos dizia, este texto tem tudo a ver com adoração. Muitas vezes olhamos para ele, e este texto é muitas vezes considerado no contexto da preparação da Páscoa. Ele é conhecido pela entrada de Jesus em Jerusalém, que dá nome depois ao Domingo de Ramos, a forma como também com folhas de palmeiras foi manifestada esta adoração e esta celebração. Mas de facto eu creio que este texto tem tudo a ver sobre adoração e ele é digno de ser adorado. E o Senhor Jesus aqui registra de uma forma clara e inequívoca: ele é digno de ser adorado porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Nós queremos adorá-lo porque é impossível como filhos dele não o fazer. Nós queremos ser parte deste movimento, desta realidade de adoração. Nós queremos ser expressão do louvor, da identificação, da elevação e do registro de quem Deus é. Mas queremos que isso aconteça porque isto é resultado daquilo que somos e daquilo que experimentamos na nossa intimidade com Deus. E por isso eu creio que este texto nos ajuda a compreender muito aquilo que é o desejo de Deus e perceber que Ele tem preparado as condições e as circunstâncias para que este louvor aconteça. De todas as formas e em todas as circunstâncias, o Senhor tem preparado, Ele deseja isso, Ele procura, de facto, esse tipo de pessoas e, por isso, nós não queremos ficar de fora. Nós não queremos ficar de fora. E é um privilégio ser parte deste movimento, desta manifestação, desta celebração, que aqui teve uma expressão tão particular, mas que hoje, na nossa vida, através da Igreja, continua a ter. O louvor, a adoração, vai continuar a ser uma marca inequívoca do povo de Deus, um desejo de Deus para nós, e vai continuar a ser uma marca identificativa, mas também transformadora das nossas vidas. Um louvor que não fica só por este domingo, mas que se manifesta dia após dia no meio de todas as circunstâncias. E quando nós depois olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, quando a Igreja depois começa a dar início à sua atividade após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, nós podemos perceber como a adoração, a celebração é uma marca única e exclusiva da Igreja, que é desejo de Deus, que Deus procura e que é privilégio nosso. Eu espero que, através deste texto, nós possamos, de facto, compreender a importância, mais do que os atos e as expressões de adoração. Permitem-me só que vos dê este exemplo prático. Nós amamos pessoas, mas nem sempre manifestamos da mesma forma esse amor. Às vezes damos uma oferta, damos um presente, registando e manifestando esse louvor, esse amor. É uma forma de nós honrarmos essa pessoa e o amor que temos por essa pessoa. A questão é, quando nós não damos ofertas, nós não deixamos de amar. Nós continuamos a amar e, de alguma forma, continuamos a celebrar esse amor e essa pessoa na nossa vida. A nossa adoração é exatamente isso, é uma expressão particular deste amor, é uma expressão e uma celebração de quem Deus é na nossa vida. Às vezes fazemos-lo aqui no templo, fazemos-lo juntos, cantamos, entregamos ofertas, mas todos os dias, diariamente, nós celebramos e adoramos este nosso Deus com a nossa vida, com o nosso relacionamento, com o nosso amor, este amor absolutamente sublime e acima de qualquer outra coisa na nossa vida. Esta é a forma de nós vivemos e é por isso que a adoração é mais do que um momento. É a nossa vida, é a nossa relação com Deus e precisa de ser uma evidência que se manifesta através da nossa obediência
através das nossas ofertas, através da nossa entrega, da nossa disponibilidade, da nossa resposta àquilo que Jesus precisa. Eu gostei muito deste conceito. Jesus precisava daquele jumentinho e aquele homem, o dono daquele jumentinho, adorou a Deus respondendo, oferecendo e disponibilizando aquilo que Jesus precisava naquele momento. Gosto desta ideia para nos encaixarmos naquilo que é e deve ser a nossa vida de adoração com o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender a importância da adoração no contexto do nosso relacionamento de intimidade e de amor com Ele. E desafiava os irmãos, então, mais uma vez, a tirarmos alguns minutos para orarmos e a prepararmos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Também pedia que orassem no próximo fim de semana. Teremos um momento importante para tomarmos algumas decisões na vida da igreja. Por favor, orem por este momento também. Vamos continuar a orar pelos nossos irmãos doentes e mais necessitados, sempre com muita gratidão, porque o Senhor, de facto, é absolutamente maravilhoso. É impossível não lhe agradecer. Aliás, é o suporte, é a razão da nossa adoração, é o reconhecimento daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. A gratidão está absolutamente interligada a esta atitude de adoração. Vamos fazê-lo, então, também em alguns minutos juntos, como famílias. E então, lembrar, na próxima semana, então, passamos para a lição número 6 e vamos assim dar sequência ao nosso estudo, da nossa lição. Que o Senhor nos abençoe. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor permitir.